Para a gente conseguir organizar esse momento de dúvidas, até para também não se estender muito ao tempo, eu vou pedir para que vocês levantem a mão, a gente vai ouvir as dúvidas e aí a gente vai respondendo ela, para não virar uma coisa né, da gente ficar debatendo cada uma das dúvidas, até porque a gente tem um tempinho limitado. Mas é que essa é uma apresentação do material, não é uma discussão de como fazer o procedimento. Então, aqui a gente está apresentando para todo mundo, a partir da secretaria, qual é a orientação, e aí depois, a partir das sugestões que os próprios agentes que estão aqui vão fazer, a gente revê o material e encaminha para todo mundo. Por esse motivo que, de praxe, a gente não libera o material antecipadamente. Ô, Carla, mas, assim, quando a gente mandou o material orientativo, tanto do Profac quanto da LIC, já tinha um slide desse. Só estava em outro formato, mas assim, os pontos principais que a gente bateu aqui estavam lá, tá bom? A minha dúvida é pessoal, mas eu acho que vai servir para todo mundo. No cronograma do meu Profac, o projeto ele iniciaria em outubro. E eu não fiz alteração e nem pedi alteração. E aí, então, eu gostaria de saber como proceder em relação a isso, se há tempo, se é meu dever fazer isso, e se existe um prazo, se o prazo é tipo, passou o carnaval, é agora. Meu nome é Mariana, eu tenho algumas dúvidas aqui. Meu projeto é do Profac. Primeiro, a gente precisa passar a alteração ficha, também, ficha técnica, né? Vocês comentaram do orçamento e do cronograma que tem que passar por aprovação, a ficha também. Ficha, demais detalhes, as metas também, né? Também pelo mesmo ofício? Tá. Outra questão já bem pontual. Boleto, né? Vocês falaram do Facebook e o ECAD. Rola também? Entra no mesmo balaio do... Porque o ECAD também só tem nota fiscal depois? Eu acredito que sim, porque você tem que emitir o boleto primeiro e depois também você pague. Pode coisa, ser, né? desde que justifique lá naquelas ocorrências lá, e você, né, justifica que depois você vai emitir a nota. A prestação de contas final, aprovada, só tem depois que você realmente entrega essas notas fiscais, tá bom? Beleza. Prazo de aprovação das artes de divulgação de vocês. Quanto tempo vocês levam para aprovar? Não costuma demorar, não. Assim, mas não dá para ser no dia. Precisa de dias para mandar para a gráfica, tem mais algumas. Então, a gente vai anotar todas, que aí é melhor responder pontualmente. Tá. Uma questão que não foi abordada, que é de aquisição de equipamentos permanente, né? Se a gente tem intenção de ficar, a gente pode, né, no decreto diz que a gente pode ficar desde que comprove o uso. Como a gente comprova isso? Tem um ofício também específico. E os rendimentos do projeto... Bastante coisa, gente, desculpa, mas os rendimentos do projeto podem ser usados, né? Eles podem ser usados ao longo do projeto ou só no final. Isso me ficou um pouco assim, difícil de entender, porque como ele entra daí na nossa planilha orçamentária. Desculpa, o que é? Fala de novo. Assim, o projeto ele tem rendimento. A gente pode usar esse rendimento ao longo do projeto ou só no final da execução dele? É isso que não fica muito claro para mim, porque, por exemplo, se a gente vai usar esse recurso, já está gerando recurso. A gente vai usar agora, tem uma coisa que a gente, nós precisamos de mais dinheiro aqui, vamos pegar do recurso. A gente coloca esse valor do rendimento, ele entra na planilha, em alguma rubrica já aprovada, isso que não sei muito bem como fazer. Eu respondo já ou a gente... Vamos esperar. Porque está ficando um pouquinho específico as perguntas dela. Entendeu? Mas eu estou anotando no celular para a gente não se perder. Ela também tem tudo anotado. Então tá. Não, acho que é isso, por hora é isso. Obrigada. Wander, a sua questão do... O meu é questão do imposto de renda, certo? Que é a prefeitura que tem que informar para a gente fazer a declaração, é isso? E me parece que não é dedutível do imposto de renda. Se vocês puderem responder, até o Paulo Gustavo, de carona também, né? Porque foi pessoa física, né? Teve essa situação nos dois. E aí queria saber qual o procedimento para quem pedir, que e-mail que manda, porque isso parece que é simples, mas putz, dá um BO do caramba. Uma outra questão que vocês falaram é a questão da nota fiscal. Nem sempre é possível fazer esse movimento aí. Eu acho que muitas vezes, sim, na maioria das vezes, talvez, de você pagar, ter a nota fiscal e depois pagar, né? Se você for fazer uma compra no Extra, para fazer um coffee break para aqui hoje e tal, você não vai chegar, eles não vão tirar a nota fiscal antes, né? Você vai ter que pagar. Depois ele vai emitir a nota fiscal.
E isso pode acontecer em algumas situações, equipamentos de som. Você não vai chegar na loja, o cara não vai tirar a nota fiscal, geralmente, antes você tem que pagar e depois vem a nota. Tudo bem que isso é um intervalo curtíssimo de tempo, eu não sei se isso invalida. Teve 1 hora de diferença do antes para depois da nota, tal. Eu imagino que deva ter uma tolerância a isso, né? Ou no mesmo dia, ou 3 dias, 4 dias, tal. Porque quando é serviço pessoa é mais fácil, né? Tá, beleza. Fez o trabalho, segura a onda, dá nota, 5 dias e tal. E, bom, acho que é isso. Tem mais 1000 coisas aqui, mas está bom por enquanto, né? Ela perguntou legal também, eu perguntei. Acho que eu vou iniciar um pouquinho das respostas. Tá, E aí, aí já vai colocando na ordem as próximas perguntas e a gente já faz uma rodada, tá? Com relação à alteração. Seu cronograma estava para outubro, tá? Então, você vai se reprogramar agora, vai olhar o que você precisa. Vocês estão me ouvindo? Minha voz está saindo? Tá. Vai olhar o que você precisa e vai solicitar. Você vai fazer um ofício fazendo as solicitações que você precisa. Ah, estava previsto para outubro. Então, agora você pretende começar em abril. Lembra que precisa respeitar o prazo total de 12 meses. E aí, vai colocar o que você precisa alterar. Se tiver alteração orçamentária também, pode colocar no mesmo ofício. Ah, mandei o cronograma, acabei de lembrar que faltou alguma coisa. Manda outro ofício. E está tudo bem. Tá? Pode mandar por e-mail do escritório de projetos. Faz o ofício, né, com a identificação, com o texto, a justificativa, assina e envia por e-mail para o escritório de projetos. Se não, pode passar lá também, entregar, protocolar, também está tudo bem. Sobre a questão dos rendimentos. Não é assim, sobrou, vou gastar. Sobrou, tive imprevisto, vou gastar. Se eu tive um imprevisto, primeiro eu tenho que dizer qual foi o imprevisto, tenho que solicitar a alteração e aí sim utilizar. Por quê? Você tem uma planilha orçamentária completa nesse momento. E aí, se surgir... Aliás, você tem uma planilha hoje que ela está aprovada sem esses rendimentos. Então, você conseguiria dar conta daquilo que você escreveu no projeto que faria. Aconteceu imprevisto? Super ok, né? Todos estamos sujeitos a imprevistos. Mas a decisão de você fazer alteração para suprir o seu imprevisto precisa ser tomada em conjunto. Então, ofício, aconteceu tal coisa, nome, descrição do projeto, identificação do proponente do projeto, o problema, aconteceu tal coisa, e a solução que você vê para poder sanar esse imprevisto. Tudo isso escrito no ofício, assinado, entregue ou por e-mail ou protocolado na própria secretaria. Aí você fez mais qual pergunta, perdão? Aquisição. Prazo da aprovação das artes, a gente leva em torno de 5, 7 dias úteis. Muito difícil passar disso. Quase, assim, não tem um histórico de que tenha passado disso. Já teve aprovação no primeiro, terceiro dia, mas não é algo que a gente possa prometer devido à demanda. Então, a gente pede, por favor, pelo menos 5, 7 dias úteis. Com relação à aquisição, eu vou consultar diretamente no decreto, porque eu tenho de cor que na LIC você pode permanecer com o equipamento durante 2 anos. E, em seguida, você precisa devolver o equipamento adquirido para a Secretaria de Cultura. E aí, há uma formalização nessa devolução, em que você faz também um ofício, descreve o que você está devolvendo, anexa a nota fiscal, o produto e registra essa entrega pessoalmente na Secretaria de Cultura para oficializar o seu pedido de retorno. Aconteceu um desses daí que agora. O que acontece? Quando você vai utilizar, deu os 12 meses do projeto que você fez, e você vai continuar, você tem que comprovar que o seu projeto vai ser continuado. Aí você pode pedir para a Secretaria de Cultura para usar, a princípio, para usar ele por mais 12 meses. Aí a gente faz um contrato de comodato com você, com esses produtos. Não vai pagar aluguel, mas tem que fazer um contrato de comodato que você está utilizando esses equipamentos que são da Secretaria de Cultura, né, a princípio. Aí, assim, depois de 2 anos do projeto continuado, você pode fazer um ofício solicitando que você fique com esses produtos. Daí, a secretaria, a prefeitura vai analisar
se o seu projeto realmente é continuado, se você realmente vai utilizar o coisa, e ela pode conceder para que você fique com isso. Mas tudo precisa primeiro de 1 ano de comodato, e você precisa comprovar que o seu projeto é continuado com a utilização daqueles equipamentos. Porque se você não conseguir comprovar que você não vai realmente utilizar, a prefeitura pode pedir que você devolva e que para fazer uma doação, né, para outras entidades que precisam desse equipamento. Independente da natureza do equipamento, se é equipamento de audiovisual ou se é mobiliário. Independente. Eu posso, por exemplo, em outros projetos, podia, só aproveitando a pergunta da colega, tá? Você Espera aí, então, vamos... Eu quero também. Isso Mas eu é que a gente tem que organizar estou falando essas da dúvidas LIC, aqui. tá? Isso eu estou falando da LIC e do Profac. Na Paulo Gustavo, ela tem a previsão que você fique que você compre o equipamento e que ele fique. Só que também você tem que fazer uma justificativa no final solicitando que esse equipamento fique com vocês. Sim, então, em todo caso, por mais que na lei Paulo Gustavo diga que você pode comprar os equipamentos e que você fique com os equipamentos, lá no edital está escrito que você tem que fazer a solicitação que quer continuar com esse equipamento quando você entrega lá o relatório de execução lá no final. E os rendimentos? Quanto que ela pode usar, solicitar o uso? Então, os rendimentos, assim, você tem que passar um ofício para a Secretaria de Cultura, mesmo assim que você ainda não esteja com ele completo, porque depois você pode pedir novamente, mas tem que comprovar, mandar os extratos que você tem, mandar uma planilhinha lá em Excel dizendo quanto que tem de rendimento até aquele momento e colocar onde que é que você está empregando ele na planilha orçamentária, onde que ele vai ser empregado e mostrar na planilha orçamentária para ela ser aprovada também, entendeu? Mas a qualquer momento, se você... Mas é melhor você esperar juntar um pouquinho, né? Espera uns 6 meses, junta, faz aquilo, agora eu já tenho isso, vou usar aqui, tudo bem? Aí só que tem que pedir, aprovar, você pode usar. No final, ainda tem mais isso que rendeu depois desse valor. Você pede de novo, inclui de novo, não tem problema nenhum. Essa questão dos rendimentos varia porque a gente teve projetos de 10 mil, mas teve projetos agora no Profac, tivemos projetos de 50 mil, mas na LPG tem de 100 mil, na LIC chega a 200 mil. Então, esses rendimentos variam muito e o valor, né, o montante do rendimento vai aumentar ou diminuir. Então, se você, por exemplo, no caso, é um projeto de 10 mil, você já vai tirar os rendimentos agora, já vai usar agora, à medida que você for usando o dinheiro, o rendimento vai ser cada vez menor, e aí, lá para o final, você vai ter quase rendimento nenhum útil para que você possa solicitar o uso. Agora, se você deixa até os 6 meses, até uma etapa do projeto, para daí solicitar o uso, um montante maior da sua receita terá rendido, e aí você terá um montante maior. Só essa questão pragmática mesmo do recurso. Você quer fazer uma pergunta? Ô, Wander, sobre o imposto. A gente vai orientar que vocês mandem um e-mail para a Secretaria de Finanças, depois eu vejo o e-mail certinho para passar para vocês, porque é ela quem emite esse documento. Tá? A orientação é, vocês recebendo esse documento, outro dia você me falou, mas eu não tenho contador, eu mesmo que faço. Mas é bom você consultar um contador, porque é uma situação específica, né, de ter recebido esse dinheiro que era para projeto cultural, não é um recurso que é direto seu, total. Então, é bom você procurar um contador que vai te ajudar a fazer isso. Teve o devido desconto do imposto de renda. Então, a gente recebeu, por exemplo, se era 25 mil, você recebeu 21, vamos supor. Né? Aí, esses 4 mil. Aí, a gente teve que fazer a restituição do imposto. Uhum. Né? É porque, assim, a Audi Blanc, nessa situação, ela entrou como premiação. Premiação, A premiação ela é cabível de dedução de imposto de renda, e você teria que realmente comprovar lá como um recebimento pessoal mesmo, porque ela foi uma premiação, um prêmio direto para você. Você não tem que fazer nada para fazer aquilo. Entendeu? Nos outros projetos, por exemplo, Profac, você não pegou o dinheiro para você, total. Né? Você pode até pegar uma parte dele para realizar. Mas a parte que você vai pegar sua e realizar, você vai ter emitido a nota fiscal. E você já vai ter recolhido seus impostos lá na... Todo esse dinheiro vai ser tributado, na verdade, porque não vai ter dinheiro sem nota, aí, né, conforme você explicou. Né? Então, só essa preocupação de prêmio é uma coisa. Por exemplo, na Paulo Gustavo teve premiação que teve desconto de imposto de renda, porque era premiação, era outro caso.
Agora, a parte de projetos, você pode pedir lá na Secretaria de Finanças para eles te mandarem sobre que você recebeu com pessoa física. Mas você tem essas informações que não serão cobrado o imposto futuramente desse dinheiro. Não, eu estou te falando. Assim, a gente sabe que você pode colocar como não tributável, mas eu aconselho você a ver com o contador certinho para te explicar isso. Tá bom? Mas espera aí, isso aí é vocês que têm que falar para mim. Tipo, Não. não é o contador. Não, Se vocês vão dar um dinheiro, falar, esse dinheiro é tributável ou não é tributável. Talvez nem o contador saiba. Se você perguntar para o contador, ele não sabe, hein? Não, pelo qual motivo? Porque a tributação que... Está me ouvindo? A tributação que você paga, que eu pago como pessoa física, ela diz respeito à minha vida fiscal, pessoal. A sua vida fiscal pessoal. Então, por exemplo, a gente tem um teto do qual a gente recebe e aí vai ter uma tributação anual. Então, o que acontece? Vou dar um exemplo fictício. Supondo que eu seja professora e eu dou aula numa escola 4 horas no período da manhã, em outra escola 4 horas no período da tarde, em outra escola 3 horas no período da noite. Supondo tudo, tá? Por favor. Se eu recebo R$ 1.500 de manhã, R$ 1.500 à tarde, R$ 1.500 à noite, por mês. A empresa que me pagar, ela não vai reter o imposto, porque para ela eu não atingi a cota. Quando juntar um ano, o banco, né, que está atrelado à comunicação com o IR, ele sabe que eu recebi no ano, em cada mês, R$ 4.500. E somando vezes 12, não vou me arriscar para saber quanto que dá. Mas eu sei que atingi o teto, certo? O banco sabe e o IR sabe. Então, como é que eu vou saber se eu sei se eu vou pagar imposto de renda ou não? A empresa que está me pagando? Não, porque ela não sabe de quais outros rendimentos eu tenho. Aí, supondo também, extremamente hipotético, que eu tenha casas alugadas. Aí eu recebo um aluguel. Aí, supondo também que eu presto um serviço para a Simone. E aí, a cada mês, entra lá um pouco mais de R$ 500. A junção dessas rendas, só quem sabe é o meu CPF. E por isso que a gente fala o contador, porque o contador, ele sabe separar esse joio do trigo. Ele sabe se eu vou contratá-lo para cuidar da minha vida fiscal. Por quê? Porque se eu tiver só um rendimento, a regra está mais ou menos nítida para todo mundo de que eu ganho R$ 1.500 no mês, eu não preciso pagar imposto de renda. Acho que está R$ 2.500, né? Ganho R$ 2.500, não preciso pagar imposto de renda. Agora, só eu, pessoa física, Juliane, sei que eu tenho 2, 3, 4 rendas, às vezes que não é mensal, às vezes eu só trabalho de vez em quando para a Simone, às vezes eu faço uma palestra ali não sei aonde, para um órgão determinado. E aí, o que vai acontecer? A junção anual é quem vai me dizer se eu vou pagar ou não. E esse apoio eu vou precisar de um contador. É nesse sentido que a gente diz. A gente consegue informar as questões jurídicas no que diz respeito a essa questão das notas, a tributação, dentro do projeto. Agora, dentro ali, no seu pessoal, se você tem outras rendas... Informação, por exemplo, que vai vir lá, você recebeu 10 mil da prefeitura não tributáveis. A prefeitura vai te informar... Agora, se ela fala, você recebeu 10 mil... O imposto de renda não sabe se é tributável ou não. Ele vai precisar estar escrito lá. Você recebeu, porque daí ele faz essa conta. Isso, e o contador ele vai te ajudar em quê? Ele vai colocar, onde que o contador vai te ajudar nessa questão? Ele vai dizer, isso daqui, Wander, você recebeu 10 mil de um serviço prestado da prefeitura, que não é tributado. Então, ele vai entrar nessa linha aqui do seu imposto de renda. Não, esse serviço é tributado. Então ele vai entrar nessa linha na outra linha do imposto de renda. É nesse sentido. Então, o valor entrou do projeto, ele vai colocar o valor cheio, mas que é valor de projeto cultural. Não é da pessoa física, Wander, por mais que você receba no seu CPF. Então, existem linhas lá dentro do seu imposto de renda que o contador vai saber diferenciar onde é que entra e onde é que não. Wander, supondo que o seu contador te diga, olha, aqui vai precisar de um documento para provar que é tributável ou não. Vai passar um e-mail para onde a Simone vai informar, de finanças, eu não lembro agora o inicial, né, o prefixo do e-mail, mas é um específico da finanças, em que a pessoa, em alguns dias, 5, 7 dias úteis, em média, ele te dá o retorno dessa comprovação. E aí, sobre uma outra pergunta que você tinha feito com relação ao mercado. Não foi fácil isso da outra vez, né?
Então, gente, precisa estar muito cuidado com essa questão, e ela é muito bem-vinda e importante, né? A gente comentou ali no início sobre as despesas, o que é a diferença de despesas no cachê da produção executiva vai virar um valor muito maior, e eu necessito que aquilo vire uma rubrica. Então, por exemplo, as despesas com alimentação, as despesas com transporte, as despesas com gasolina, você não vai conseguir fazer 3 orçamentos. Então, o que a gente sugere que está dentro da legalidade? O João está de produtor executivo, a Simone está de auxiliar de alguma outra coisa, e aí uma outra pessoa é o fotógrafo e tudo mais, a nossa equipe. A gente repassa um percentual no valor do cachê da pessoa para que ela também se resguarde de coparticipar desse gasto. Ou seja, eu sou a produtora cultural, vou contratar a Simone. Simone, seu cachê de R$500, eu vou atribuir mais R$40 para poder dar conta do seu gasto com a gasolina e a alimentação. Estou falando qualquer valor, tá, gente? Estou falando aí por aproximação. Agora, a história do ônibus. A gente está falando de despesas com transportes. É diferente de eu alugar um ônibus ou alugar uma van e colocar isso como despesa. Isso não é uma despesa, porque já é um montante muito maior, né? Uma despesa é um percentual do que ela vai receber. Outra é um ônibus para poder levar tanto as crianças quanto todo mundo. Supondo que você tenha um evento e você vai precisar locomover muito equipamento. Você vai precisar de um aluguel no caminhão. E aí, o que você vai fazer? 3 orçamentos do aluguel do caminhão com o motorista. Então, quando é uma despesa expressiva, ele sai dessa aglutinação da despesa com o cachê e ele vira uma rubrica própria. Ju, só para a gente não se perder também aqui, né, e acabar aprofundando nos detalhes, vou pedir para o Wander organizar essas questões, porque é relevante de qualquer forma, e apresentar para a gente, tanto por e-mail, para a gente conseguir dar encaminhamento, fazer qualquer consulta, levantamento dessas informações. E aí eu vou pedir licença para todo mundo, porque a gente está chegando no teto da nossa reunião. Valéria tem uma última questão, e aí eu vou pedir licença para vocês para a gente conseguir fechar. Tudo bem? Alguém tem... João, é importante. A respeito do que o Wander perguntou do imposto, na lei Paulo Gustavo, todo mundo foi prêmio teve desconto. De vez de 50 pessoas mandarem um e-mail para a Finança, a Secretaria de Cultura não poderia mandar um e-mail único, falando em nome dessas 50 pessoas, para que todos recebam igual essa declaração? Eu acho que poderia facilitar, sim, porque senão vai sobrecarregar e é uma mesma questão. Sim, eu só queria deixar essa sugestão. Legal, perfeita a sua colocação, só que a gente ainda está construindo como será isso junto com finanças, para a gente já vir com essa resposta posterior. Por isso que hoje a gente nem tocou no Paulo Gustavo, que é para não... Porque eu sei também que outros proponentes aqui têm projetos aprovados nesse edital, né? Vai incorrer isso, mas ainda está sendo discutido e construído lá na Finanças o melhor formato, e com certeza essa sugestão vai ser colocada também. Valéria? É bem rápido, assim. Eu aprovei um Profac como, enfim, pessoa física, e foi orientado pela minha contadora também, já só voltando a essa questão, para colocar como não tributável, né? Tem essa parte. Então, eu recomendo terem, sim, uma contadora, é bem legal. Eu queria voltar um pouquinho na parte de contrato e na parte de pagamento. O Profac ele veio com uma margem de pagamento que demorou um pouco, então eu precisei pedir alteração de cronograma. E tinha alguns profissionais dentro do meu projeto que eles eram muito fundamentais que eu mantivesse, que eu tentasse manter. Então, por exemplo, eu precisei pedir 1 mês a mais de alteração. E eu fiz o contrato, por exemplo, de assistente de produção, que acaba entrando também na execução, para ajudar na produção, na pré-produção. E eu já fiz o contrato, porque eu não queria perder essa profissional, que ela é muito importante e rara de encontrar, então eu já fiz o contrato e paguei o trabalho, porque ela já está nesse processo. Tem algum problema eu pagar em única parcela? Porque eu sempre trabalhei assim com os editais e nunca tive problema. Então, eu queria saber se eu preciso justificar ou, então, marcar uma reunião com vocês ou não, porque ela está trabalhando, tem contrato e a gente vai executar tudo. Mas vocês estavam falando de dividir em parcela, né? Eu também liguei, o João orientou isso,
Mas eu não via problema, porque são profissionais que estão executando, está tudo certinho. E eu também queria saber sobre a questão de pedir 3 orçamentos, né? Porque eu queria saber se também tem alternativa de bater a contratação de prestação de serviço dentro da planilha orçamentária que a gente está trabalhando. Então, por exemplo, a pessoa que vai fazer a concepção gráfica, naquela rubrica tem um valor de R$ 1.500. E eu já sei a pessoa que eu quero trabalhar e eu falo, olha, dentro da rubrica tem R$ 1.500 de serviço e eu preciso dessa demanda X. Eu posso trabalhar assim também, ou não? Não é possível fazer isso? Tem que... eu preciso... Oi? Mas eu não entendi. Você não quer apresentar os 3 orçamentos? Não, porque, na verdade, eu tenho a planilha orçamentária e cada profissional já está justificado ali dentro. Então, eu contato o profissional que eu almejo trabalhar, por exemplo, e aí eu falo, olha, tem essa rubrica de R$ 1.500, então eu vou conversando, normalmente são profissionais mais caros. Mas eu falo, o edital tem essa rubrica de R$ 1.500. Aí eu anoto certinho e aí a pessoa fala, olha, sei lá, eu não faço 10 artes, eu faço 5, faço 6. Faço 10 porque é um edital. A gente vai conversando e tentando fazer essa parceria. É uma possibilidade também para os projetos ou não? Porque isso influencia na qualidade do trabalho também, né? Acho que é a Ju que falou isso. Não, se for material físico, tem que ter os 3 orçamentos. Agora, se o cara vai tirar uma nota fiscal para você como diagramador, por exemplo, alguma coisa assim, aí você pode incluir ele lá como integrante. Aí você não precisa apresentar os 3 orçamentos, entendeu? Você inclui ele, pede por ofício, coloca lá ele como integrante, coloca o portfólio dele, coloca a carta de anuência dele, daí justifica que você quis contratar exatamente aquela pessoa. Mas ele não pode tirar nota fiscal como coisa física, tipo dos panfletos, por exemplo. Coisa física de gráfica tem que ser 3 orçamentos, entendeu? Agora, se ele vai ser um diagramador, um editor de texto, e você quer que seja ele, para você não ter que fazer esses 3 orçamentos, eu falo para você fazer a inclusão como integrante de projeto, antes de pagar. Né? Tá? Encaminhar com relação a isso. A pergunta dela, na verdade, sobre fragmentar o pagamento é porque um profissional já iniciou a função, né, já está encaminhado a um serviço que ele iria realizar, mas ela já pagou integralmente o serviço. Ela quer saber se há um problema ela já ter pago integralmente, mesmo o serviço não tendo sido 100% concluído, mas ela, enquanto agente, contratante, não vê problema nisso. Ela queria saber se há um problema de procedimento nisso, se a Secretaria de Finanças... Ele estava por fase na planilha orçamentária? Estava um só. Não vejo problema, desde que você confie que ele vai realmente executar o resto do... Né? Porque daí é o problema entre você e ele. É aquilo que eu falei ontem. Você não pode pedir devolução de serviço. Né? A pessoa vai falar, eu realizei, não posso devolver serviço. Então, se você confia que ele realmente vai executar tudo, e ele estava dentro de uma previsão só lá na planilha orçamentária, não vejo problema. Eu vou pedir licença para todo mundo, vou pedir para virem aqui, eu sei que vocês estão com pressa para ir embora, mas a gente fazer aquela foto famosa. Enquanto a gente vem vindo para cá, eu vou ficar no ângulo da câmera para fazer os agradecimentos, especialmente a todos vocês, agentes culturais, artistas que estão na nossa cidade, promovendo a arte e cultura, fazendo fruir o trabalho artístico-cultural na nossa cidade, isso é muito importante ser valorizado. Agradecer à equipe da técnica, que com muita paciência entende que eu estourei um pouquinho o teto da nossa reunião. Agradecer também a figura do Paulinho e do Evandro, que estão aqui gentilmente gravando a reunião para quem vai ficar depois. A nossa equipe da secretaria, Juliane, a Simone, que está aqui, estava escondidinha atrás de mim, a Helena, que também fez parte da elaboração desse material, a Elaine, todos nós que, enfim, fazemos parte do escritório de projetos. Então, muito obrigado, e aí, fiquem com a foto. Paulinho, toma mais um aqui, vai. Hoje eu vou embaixo, então eu vou sair só. Já. Vai postar?